expectativa. Deus, Ele se move a nível daquilo que nós carregamos de expectativa. Quanto de fome você tem quando você vem à casa do Senhor? Quanto de expectativa você carrega? A palavra do Senhor nos fala que certa feita 12 príncipes espiaram a terra prometida e 10 vieram de lá com uma impressão daquele lugar, mas 2 vieram com uma expectativa de que aquela não era a realidade, de que Deus tornaria aquela realidade um passado e um futuro novo seria estendido sobre uma realidade do céu. Eles depositaram no Senhor uma expectativa de que aquilo que os olhos viram não era aquilo que eles vivenciariam. Então Deus disse, porque houve um espírito diferente em Caleb, um espírito diferente, é uma expectativa. Que expectativa você traz nessa manhã? Diga amém. Quanto de Deus você aguarda? Diga amém. Queridos, o pastor nos trouxe um tema tão poderoso, que é falar sobre, nesses dias entre nós. Sabe, amados, nós temos descoberto que muitos de nós temos perdido a consciência da presença. Você vai aprender que demora tempo para você achar o seu destino, achar aquilo para o que e para o qual você nasceu. Às vezes você leva anos para entender a razão da sua existência. Às vezes você leva muito tempo para descobrir o para o que você está nesse mundo. A gente tem aprendido, eu tenho ensinado que a vida carrega consigo um subproduto. Deus, quando dá a vida a um homem, Ele não dá só ao homem essa vida. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz assim: há um propósito para todo o tempo. O que é a sua vida nessa terra, senão a experiência do tempo? Deus é um Deus atemporal, Deus é um Deus eterno, mas Ele submete aos homens a experiência de sermos contados, de sermos regidos enquanto terra por esse abstrato chamado tempo. Então, quando você fala da sua vida, quando você vira e fala assim, eu tenho 30 anos de vida, eu tenho 40 anos de vida, eu tenho 60 anos de vida, você está mensurando a sua vida pela experiência de um tempo, porque 40 anos é uma cronologia, é uma contagem. Você descobre nesse livro de Eclesiastes, capítulo 3, que quando Deus dá ao homem um tempo, Deus acopla a esse tempo um propósito, uma proposta. O texto vira e fala assim, há um propósito para todo o tempo. Por isso é que um homem, uma mulher que demora muito a encontrar o seu propósito, a abraçar o seu propósito, a descobrir para o que veio, por que veio, o que carrega dentro, o que precisa dar antes de ir embora, o que precisa desativar antes de partir. Enquanto nós vivemos sem termos a consciência dessa proposta, você descobre que enquanto você vive, você joga tempo fora. O seu tempo terá força, o seu tempo terá serenidade, o seu tempo terá graça quando você descobrir para o que você veio. E quando a gente se abraça aquilo para o que a gente veio, a gente de fato e de direito exponencia a nossa identidade. Quem nós somos? Irmãos, é muito fácil se esquecer quem você é. Eu quero ler um texto em que 11 homens muito poderosos, por causa de uma experiência existencial, por causa de uma incapacidade de fazer uma leitura perfeita dos fatos na conformidade da vontade de Deus, por causa de um acontecimento já previsto, já declarado, por causa dessa experiência, esses homens esqueceram quem eles eram. E de repente só o entre nós de Cristo foi capaz de realinhar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, escute o que eu vou lhe dizer. Nós estamos finalizando um tempo chamado 2019, estamos iniciando um tempo chamado 2020, e há de nós que estamos preocupados com aquilo que o ano trará para nós. O ano de 2020 será maravilhoso, o ano de 2020 será tremendo, eu vou prosperar. Deixa eu dizer uma coisa, você tira o foco daquilo que o ano vai trazer e bota o foco em quem você será nesse ano, porque você não se submete aos tempos, os tempos se submetem a você. Se você for a pessoa que você precisa que você seja, o sul trabalhará para você, o norte trabalhará para você, os céus vai trabalhar ao seu favor, a sua família será resgatada, o seu negócio prosperará.
quem você será o ano que vem é muito mais importante de como será o ano, porque o ano será resultado daquilo que você faz, e aquilo que você faz é resultado de quem você é, e quem você é resultado daquilo que você crê. Vou dar um tempo para você pensar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus quer mudar a sua vida, Deus não muda a sua vida, Deus muda o que você crê. Nós estamos exatamente no lugar aonde aquilo que nós cremos nos colocamos. Aí você vira e fala assim: pastor, mas eu não creio no que eu estou vivendo. Então você não está vivendo, você está passando por isso, porque a sua vida de fato vai estar do outro lado desse problema. Há um texto no livro de João, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 19, eu não vou ler tudo, mas vou ler o primeiro versículo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra fora removida do sepulcro. Olha para mim, amados, eu leio esse texto, e você sabe que toda narrativa, ela parte do princípio da experiência de quem está se narrando. Nós temos um homem e uma mulher que eles vivem na mesma casa, eles comem da mesma comida, eles têm os mesmos filhos, eles têm os mesmos problemas, mas a experiência de um é uma, a experiência do outro é outra. Se você põe a esposa para falar a respeito da sua experiência, ela tem uma visão, ela tem um ponto de vista, porque todo ponto de vista é a vista de um ponto, não é verdade? E o homem também. Essa narrativa é a narrativa de João, do discípulo amado. E ele diz que no primeiro dia da semana, Jesus havia morrido, irmãos. Jesus estava morto. Todos os discípulos, todos aqueles do caminho, todos aqueles que criam na palavra de Cristo, caminharam seguindo um Cristo, na expectativa de que Deus cumpriria o estabelecimento de um reino de justiça. Mas esse reino de justiça era uma visão oposta àquilo que os céus declaravam. Eles esperavam que Jesus manifestaria o seu reino de forma física, como um grande guerreiro, como foi Davi, como um grande valente, como foi Davi. E há um momento em que Cristo morre, e aparentemente tudo aquilo que se esperava morria nesse Cristo, a vida de alguns homens. E a Bíblia diz que madrugada, irmãos, frio, a névoa, não foi Pedro, não foi João, foi uma mulher. Uma mulher quebra o protocolo, irmãos. Uma mulher toma decisões. Uma mulher cria dentro dela uma expectativa. O que ela faria, irmãos, num túmulo? Na mentalidade dela há um inconformismo, mas o meu Cristo, eu tenho que ir lá. Eu preciso ir lá. E de repente, irmãos, num frio, numa névoa, essa mulher chega a passos curtos, ela vai se aproximando do túmulo, e ela olha uma realidade pela qual ela tinha esperança. Ela olha um túmulo e uma pedra da morte, uma pedra de uma sentença, uma pedra de um fim, não mais havia sido removida. E a ausência de Cristo no túmulo era a realidade da presença de Deus em nós. A ausência de um Cristo no sepulcro era uma realidade da presença dele entre nós. Ele só pode estar entre nós, ele só pode estar em nós, ele só pode estar através de nós, porque aquela pedra da morte, da sentença de morte foi removida. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Uma realidade sempre contrapõe outra. A finalidade de uma realidade, de uma verdade, é contradizer outra verdade. É o experimento. Há pessoas que têm um cristianismo teórico, mas não um cristianismo da experiência, do conhecer. Digam comigo: e conhecereis. Todo mundo sabe esse texto? 1, 2, 3 e... Uma vez mais, one time more, 1, 2, 3 e... O que é que te liberta, querido? Não, irmãos, é o conhecimento dela. O conhecer é o experimentar.
Quando um homem conhece uma mulher, ele experimenta dessa mulher para ele. A relação nossa com a verdade não pode ser do saber. Do saber sim, mas mais ainda do conhecer. Quanto dessa verdade você tem experimentado? Sabe por quê, irmãos? O saber é um teórico. Eu viro e falo assim, olha, existe uma teoria. Qual que é a teoria? Se você enfiar o dedo nessa caixa aqui, você toma choque. Não toma, toma. Toma ou não toma? Fia o dedo. Se você enfiar o dedo e não tomar choque, alguém vai dizer para você, se enfiar o dedo nessa tomada, toma choque. Não toma. Toma, não toma. Mas o manual diz que toma, mas a minha experiência diz que não toma, porque eu conheci, eu experimentei disso. Há uma verdade latente na palavra do Senhor, que o túmulo vazio, queridos, aquele túmulo vazio significa Ele em nós, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Agora olhe para mim, você vai descobrir que Cristo em você é o fundamento para o qual e pelo qual você vai criar a sua identidade a partir do Cristo. Por isso é que nossa relação com Jesus, por isso é que nosso encontro com Jesus, ele é chamado de um novo nascimento. E quando você encontra Jesus, o mundo espiritual vira e fala assim, olha, havia um DNA sobre você, havia uma conduta sobre você, havia um nome sobre você, havia uma história sobre você, mas a partir de agora, tudo isso é anulado, porque você tem uma nova identidade, você tem um novo nascimento, você tem uma nova história. Há um poder que vai habitar em você, que vai morar em você, que vai estar em você, com você e através de você por todos os dias da sua vida. E você não mais será aquele para o qual sua mãe te pariu, você será aquele para o qual Jesus morreu por você. Você tem uma identidade de sangue, de cruz. Mas escuta, eu estou sem relógio, alguém me ajuda aí, porque eu senão vou empolgar aqui, certeza. Me presta esse relógio. Me dá 20 minutos, eu vou terminar, pastorzão. Escute o que eu vou dizer para você. Desde o Éden, o diabo muda a nossa crença, porque mudou aquilo que nós cremos. Não somos mais por aquele outro que nós cremos, passamos a ser pela nova crença, e porque passamos a ser pela nova crença, deixamos de ser para quem fomos criados para ser. A serpente pega a Eva no jardim, e ela vira e fala assim, olha, vou ler esse texto para você. Ela vira e fala assim, olha, você vai aprender, queridos, na palavra do Senhor, que durante toda a narrativa de Deus, escute o que eu vou lhe ensinar nessa manhã, durante toda a narrativa de Deus, no capítulo 2 do livro de Gênesis, quando a narrativa de Deus é Deus somente, Ele é conhecido como Deus. Quando o homem é lançado na terra, Deus passa a ser conhecido como o Senhor Deus. Desculpa, eu estava mudando os versículos. Se você abrir seu livro de Gênesis, capítulo 2, diz assim, lá no versículo 9, e o Senhor Deus fez brotar. Lá no versículo, vamos andando, lá no versículo 16, e o Senhor Deus ordenou. Lá no versículo 18, e disse mais o Senhor Deus. Acompanha comigo, vai tocando aí. Lá no capítulo, vamos mudar de capítulo, lá no capítulo 3, há um diálogo entre a serpente e a mulher. Olha para mim. Qual que era a intenção da serpente? Era fazer com que a mulher pecasse? Não, a intenção da serpente era mudar a crença da mulher. Quando a crença da mulher fosse alterada, automaticamente toda a vida da mulher seria alterada a partir da nova crença. Por isso é que o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 12, ele diz, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam
experimentar, conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia nos fala que a nossa adoração, o nosso louvor é um fruto racional. Escute o que a Bíblia está dizendo. Deus está dizendo assim: eu estou muito preocupado com aquilo que você pensa a respeito de quem eu sou, a respeito de quem você é e a respeito daquilo que os outros são. Aí você volta lá na Gênesis do amor: ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é que você vai conseguir amar o próximo como a ti mesmo se o amor de Deus for maior que tudo isso? Quem é Deus, quem é você e quem é o outro. A serpente se aproxima da mulher e ela faz a seguinte sugestão: ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. O que é que faltou, irmãos? O que é que faltou, irmãos? Raciocina comigo. E o Senhor Deus fez isso, e o Senhor Deus fez aquilo, e o Senhor Deus fez aquilo, e o Senhor Deus fez isso, e o Senhor Deus fez isso. A mulher, o homem recebeu, vem cá, sobe aqui para você me ajudar. A mulher e o homem recebeu o tempo inteiro uma informação. Escuta o que eu estou lhe dizendo, eu vou encerrar, irmãos. A mulher e o homem recebeu o tempo inteiro uma informação. E o Senhor Deus fez isso, e o Senhor Deus fez aquilo, e o Senhor Deus botou para quebrar, e o Senhor Deus fez aquilo, e o Senhor Deus fez aquilo, e foi colocada uma informação aqui dentro. De repente o homem começa a se relacionar com um ser que não era mais Adão, Eva, e não era mais Deus. Há um espírito maligno no couro de uma serpente. E essa serpente vira e fala assim: me diga uma coisa, não foi assim que disse Deus? O que é que ficou faltando, irmãos? Não entenderam até agora? O Senhor. Sabe, irmãos, nós não temos dificuldade de conhecer a soberania de Deus, mas temos dificuldade de conhecer o senhorio de Deus. A serpente lança uma palavra mentirosa que contrapôs a todas as palavras que Eva havia ouvido. E Eva toma essa palavra mentirosa da serpente por verdadeira. Fica aí, Eva, de barba. Agora escuta o versículo 2. E a mulher disse à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Ora, Eva, não é Deus. Ora, Eva, nunca foi Deus. Ora, Eva, você nunca foi apresentada a Ele assim, porque você deixou que a serpente tirasse do seu coração de forma tão arteira o senhorio dele, e você já não ouve mais as palavras dele que te conduz, mas você empresta ao seu ouvido uma voz estranha, e a primeira coisa que essa voz estranha tira do seu vocábulo, tira da sua existência, é o senhorio de Deus. E aí a serpente fala uma outra mentira, e vira e fala assim: mas não é assim não, Deus não foi tão verdadeiro com você. A verdade é que se você comer essa fruta, você será igual a Deus. Dá uma pausa aí, eu podia viajar, sair daqui, lá no Monte das Tentações. Escuta só, nós largamos Deus em busca daquilo fora de Deus, que já era nosso em Deus. Por quê? Porque Adão e Eva, irmãos, foram feitos aí, e aí Eva tinha dito assim: não, eu já sou igual a Deus. Você não, bicho nojento. Eu tenho a imagem dele, eu tenho a semelhança dele. O que é a imagem, irmãos? A imagem é o fiel reflexo de alguma coisa. Quando você tem uma imagem no espelho, olha para mim, quando você tem uma imagem no espelho, aquela imagem, ela não é ela em si mesma, o resultado da existência daquela imagem sou eu. Nós somos a imagem de Deus, nós somos o reflexo de Deus, nós somos a representação de Deus, é Cristo em nós, a esperança da glória. A serpente tinha dito para a Eva, tinha dito para a serpente assim: ó serpente, você parece mais serpente, né? Ó serpente, não é Deus
é o Senhor Deus. E outra coisa, aquilo que você me oferece, eu já tenho. Eu já sou a imagem e a semelhança de um Cristo. Volta para o seu lugar. Pastor, por que o senhor está dizendo isso para mim? Porque é fácil você se esquecer de quem você é. Aí eu volto para um texto para encerrar minha palavra. No livro de João, capítulo 20. Eu estou encerrando faz 20 minutos, né, irmão? Isso é estratégia. É para vocês não ficarem sentindo, entendeu? O texto de João, capítulo 20, diz assim: chegando, pois, à tarde daquele primeiro dia, eu comecei lendo o início da manhã. Lembram disso? No início da manhã, Maria foi, encontrou um sepulcro, recebeu a notícia: ele está vivo. Peraí, não é bem assim. Há uma interferência divina, houve uma interferência divina. Enquanto nós estávamos tristes, enquanto nós estávamos desesperançosos, Deus não parou de trabalhar. Deus continua zelando pela sua palavra, Deus continua zelando pelo seu propósito, Deus continua acreditando nos homens, Deus continua acreditando que somos seus filhos. Enquanto nós paramos, Ele continuou trabalhando. E Madalena, irmãos, pega aquela informação e ela quebra o protocolo, porque às vezes vamos precisar quebrar o protocolo, irmãos, para estabelecer a verdade. Nós não podemos nos conformar com a mentira. E ela sai, vai a Pedro e fala: ele está vivo, para! Agora escuta o que eu vou dizer, irmãos, no versículo 19: chegando, pois, à tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos, com as portas trancadas, por medo dos judeus. A cena, irmãos, é os 11 homens que andaram com Jesus, que viram Jesus ressuscitar mortos, que viram Jesus curar leprosos, que viram Jesus curar enfermos, que viram Jesus andar sobre as águas, que viram Jesus multiplicar pão. Quem já viu isso aqui? Só eu? Já viu, irmão? Morto ressuscitar? Viu ou não viu? Então larga essa mão, bicho. Não bagunça a minha pregação, não. Quem já viu o pão ser multiplicado? Esses homens, irmãos, tiveram essa experiência. Agora olhe para mim. Mas mesmo a despeito daquilo que eles viveram no passado, uma informação foi colocada na mente deles. E esses homens poderosos estavam num quarto, irmãos. 11 homens num quarto, trancados, olhando um para a cara do outro, en passant. E agora? O que a gente faz? Os judeus mataram o mestre. Eles vão nos procurar. Num lapso de tempo, os homens que foram preparados, irmãos, para que eu e para que você estivéssemos sentados aqui, ouvindo essa palavra de salvação, os homens que foram colocados como os apóstolos, os homens que o Senhor investiu nele, aqueles homens, por um lapso de tempo, de um problema, de uma crise, se esqueceram completamente quem eles eram, e completamente quem era Cristo. Mas Jesus, irmãos, nunca vai permitir que a forma com a qual você ler os seus problemas, você ler as suas dificuldades, tire você do seu destino, porque se Jesus acredita em você, você também deve acreditar. E a minha Bíblia diz que com as portas trancadas, Jesus entra entre eles. Um Jesus tão espiritual, irmãos, e tão divino, que passa por entre a porta, mas um Jesus tão humano, que vira e fala assim: olha aqui minhas mãos furadas. A junção do divino com o humano, a capacidade de trazer o homem, e o homem compartilhado o divino, entra, e há um posicionamento. O lugar de Cristo é no centro. Puf. Agora eu vou realinhar seu destino nos próximos 5 minutos. Você vai descobrir que na vida do homem, tudo tem um lugar definido. Escuta o que eu vou dizer. A vida do homem, tudo tem um lugar definido. Há dentro de você um grande armazém. Há um lugar no seu coração, irmãos, que é o lugar da sua esposa. Há um lugar no seu coração que é o lugar do seu marido. Há um lugar no seu coração que é o lugar dos seus filhos. Há um lugar no seu coração que é o lugar do seu trabalho. Há um lugar no seu coração que é o lugar dos seus pais. Mas há momentos em que nós vivemos um processo endógeno de olhar para dentro e falar: meu Deus, como a minha vida está bagunçada.
Como estou desorganizado, porque não sei quem sou por dentro, não consigo ser quem nasci ser para fora. Porque não sei o que faço com essas emoções, porque não sei o que faço com esses medos, porque não sei o que faço com esses traumas. Aquilo que eu vivo dentro, o reflexo do que sou fora está muito distante de quem eu deveria ser. A primeira coisa que Jesus faz, Jesus toma o lugar dele, ele vai para o centro. Tem um som que vocês fazem aí, tum, né? Dá para ajudar ou não? Efeitos especiais? É a bateria, é difícil. No meio de uma crise, irmãos, o que fazer? Olha para mim. O que fazer? Como fazer? Talvez você esteja exatamente nessa circunstância. Pastor, o que eu faço? Não sei como faço, não sei para onde vou. Eu caso ou compro uma bicicleta? A primeira coisa que você vai fazer hoje é botar Jesus no lugar dele, no centro. Há de nós, irmãos, que na nossa caminhada, fomos no centro da nossa vida e falamos assim: Jesus, dá licencinha aqui, por favor, que agora é a vez do meu trabalho. Aqui é o meu trabalho, agora é o meu trabalho. Jesus foi para um canto. Há de nós que botamos Jesus para fora da sala. Mas quando você tirou Jesus do centro, escuta o que eu estou te ensinando. Quando você tirou Jesus do centro e botou seu trabalho no centro, ficou um lugar vazio. Qual lugar? O do trabalho. Aí de repente, você vira e fala: não, vou organizar melhor. Você pega a esposa e põe a esposa no lugar do trabalho. Aí ficou qual lugar vazio? O da esposa. Não, mas então, pega o filho. Quando você menos imagina, está tudo fora do lugar. Deixa eu dar um conselho para você nessa manhã, irmãos. Para os seus próximos dias, os seus próximos anos, põe Jesus dentro, no centro. Sai daqui dizendo: Deus, irmãos, você será incapaz de colocar a sua vida no lugar, mas quando você colocar Jesus no centro, vai dizer assim: cadê o homem da salvação? Cadê o homem da salvação? Deixa comigo, vai você no seu lugar, vai você no seu lugar. Eu trago a comigo, Deus entra em todo o caos, transforma todo o caos em paraíso. Deus entra em toda a crise e transforma toda a crise em testemunho. Deus entra em toda a dor e transforma toda a dor em fortaleza. Quando Jesus é colocado no centro, quando o centro é o Senhor, quando o centro é o lugar de Jesus, você diz: Senhor, esteja aí com nós, esteja no centro de todas as coisas da minha vida. Deus, com o seu poder de graça, vai fazer o que fez com os discípulos, vai colocar aqui no lugar. A primeira coisa que Jesus faz é vir para esses discípulos. Pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Ele é homens moribundos, homens desanimados, homens distantes dos seus destinos, homens que deixaram de acreditar quem Jesus era, e porque deixaram de acreditar quem Jesus era, esqueceram de quem eles eram, homens cujos seus destinos estavam comprometidos. Jesus entra, irmãos, e a primeira coisa que Jesus faz não é dar bronca, não é esculachar. A primeira coisa que Jesus faz não é achar ruim, não é criticar o pé. Ele entra e fala assim: olha, paz seja convosco. Isso quer dizer que mesmo, viva a sua luta com paz. O paz não é a ausência de guerra. Paz é a presença de certeza. Pastor, para a luta, essa é a realidade de Cristo para você. Paz seja convosco. Sabe, nós, quando Jesus está no centro, nós fazemos exatamente o que os discípulos fizeram. Nós entramos num quarto, nós nos trancamos. Irmãos, ali estava Pedro. Pedro, tem noção do que Deus falando? Pedro, quando vai morrer crucificado, não vai ser crucificado. Me põe de cabeça baixa, eu sou um tipo de Cristo. Esse corpo que é o sonho da pregação dele, por uma circunstância que não tudo errado, não é possível. Ele se deu desprazer de tranquilizar-nos, de fechar a porta, dizer: aqui fico, aqui estou, não quero que lá fora, tenho medo que lá fora, tenho pavor que possa vir a acontecer.
pitbull, a maldade que o pitbull fez nela, ela vai carregar durante a vida inteira um pavor de pastor. Se você está assistindo a televisão, escuta, você está assistindo a televisão, aí você joga no meio-dia, só desgraça, meio-dia, aí você pensa assim, jovem aposentado, vai para o Brasil, sacar o dinheiro, você está assistindo aquilo, vai sacar o dinheiro, o time de caixa, mata os assaltantes, mata eles, aí quando é a porta, você precisa do banco, sacar dinheiro. Como é que o povo bate, irmão? Com medo. O que isso quer dizer com isso para mim, pastor? É que toda a experiência que você teve com a maldade de alguém, de alguma pessoa, a finalidade dessa maldade não era só te machucar. A finalidade dessa maldade era implantar em você um DNA do nome de Deus, do medo. Medo. Temos medo, irmãos. Ó, pastor Tiago. Não. Vamos para Israel, pastor Tiago, ninguém. Não vou, pastor, porque eu tenho medo de avião. Medo de avião. Agora escuta, a segunda coisa que eu vou ensinar para lá para você, vai ficar junto. Como resultado, repito, como resultado, projetado pelo medo, é uma verdade existente. Anota. Todo resultado projetado pelo medo é uma verdade existente. O que isso quer dizer com isso para mim, pastor? Quer dizer com isso o seguinte: eu vi que você fala assim, vamos viajar para Israel, pastor. Não vou, porque tem medo de eu cair. Ó, peraí. Tá, pensa comigo. Você olha para a viagem que você vai fazer. Passar 10 dias, 11 dias, 7 dias com o pastor Tiago, Israel, subindo cabelo, descendo cabelo, andando no Jordão, andando sobre as águas, ficando pão, e mar, cebolinhas, tudo. Nossa, que maluco, irmão. Aí você tem que estar do lado de lá, desse irmão, tem uma experiência fantástica. Fala, não vou, porque eu tenho medo do avião. Você tem medo do acontecer, tem que avião. Caiu, eu senti da sua cabeça. Que viagem, eu vou lá um dia, o tempo vai cair. Você está vendo um fruto, que é uma verdade existente. Todos os nossos primeiros irmãos viram em nós uma verdade existente. Ah, pastor, eu fui casado, eu fui noivo, eu fui namorado, eu fui filho, eu não quero namorar mais. Por quê? Porque você está aí, eu sentiu isso. Ah, pastor, não tem medo de ter filho, é porque o mundo está muito difícil, olha o seu filho do mundo, irmão. Esses discípulos, olhem para mim, estavam no quarto, trancados, com medo dos judeus. Eu falei sobre a consciência da presença. Sabe qual é a realidade dos nossos discípulos que estavam vendo? Olha para mim. É por isso que Jesus entrou no meio deles. É por isso que Jesus declarou paz com eles. É por isso que Jesus rompeu essas cabeças. É por isso que Cristo entre nós é a consciência da presença. Mas o Cristo entre nós deve gerar em nós o resultado da consciência desse Cristo entre nós. Sabe o que esses discípulos estão fazendo, irmãos? Sabe que é a verdade absoluta que esses discípulos não conseguiram enxergar. Esses discípulos tinham que estar nas ruas de Jerusalém. O nosso Redentor vive! É ressuscitou! Agora é teu! O nosso Redentor visitou! Aconteceu! O reino aconteceu! Escuta, Israel! Escuta, Israel!
Deus está dizendo para você, cara, coisa que eu falei, sai daí, rompe os seus dedos, rompe os seus paradigmas, cria asas, encara a realidade. Eu estou com você, eu estou com você, eu estou entre você. Aquilo que estão dizendo as coisas não é a verdade. A verdade é que eu sou o teu Deus, eu sou o seu pastor, eu sou o seu Senhor, eu sou aquele que cuida de você, eu sou aquele que te vigia, eu sou aquele que tem força. Entre nós, sai daqui, queridos, nessa manhã, entendendo que Ele está entre nós. Rompe seus Deus, irmãos. Não permita que o ano de 2020 seja legítimo. Não permita que o ano de 2020 nos suba das promessas. Não permita que você deixe de ser quem você nasceu para ser. Não seja um Pedro partido. Seja um Pedro, irmãos, que ele passa na porta formosa do templo e a sombra daquele homem. Meu Deus. A presença dele é tão poderosa. A presença de Cristo em Pedro é tão forte, é tão conquistada, é tão sobrenatural. Cristo foi não muda, o Cristo é o mesmo, o Espírito é o mesmo, pastor, o que muda a crença. Esse Pedro estava batido, recolhido, calado, com medo de Deus. Ele se permite a presença de Cristo no meio. Porque ele enxerga Cristo da forma que Cristo deveria ser enxergado. Ele se enxerga. Esse homem, que com medo de Deus estava preso, passeia no peito dele, nas ruas de Jerusalém, sem vergonha, sem licença, sem reverente, vivendo aquilo para o qual foi criado para viver. E se aquilo para o qual foi criado para viver levasse ele à morte seria o melhor pagamento que ele teria. Paulo disse isso, e para mim, viver em Cristo e morrer no mundo. Não andamos com Cristo para ganhar a nossa vida, nós andamos com Cristo para perder a nossa vida, ganhar a vida de Deus. Esse mesmo Pedro se escondia, irmãos, passando pela porta famosa do templo, ele para, e um babalista que fala, não é ele, ele fala assim, não tem que fala. Ele fala isso. Não. Zero essa nossa. Ele fala assim, olha para nós. Um dia, eu disse, olha o seu pastor, olha para mim, bota o seu olho na minha vida, bota o teu olho no meu, bota o teu olho no que eu faço, bota o teu olho no que eu amo, bota o teu olho nos descritos, olha para mim. Você vai olhar para mim, você vai acreditar na palavra de Deus, levanta e anda. Nós somos uma igreja, irmãos, que tem recurso para dar aos pobres, mas precisa ter exemplo para dar aos que necessitam. Pedro vem falar, Senhor, te curo, eu quero que os olhos dos olhos, veja em mim a verdade, que eu vou preparar. Eu sou mais escravo do meu, eu sou mais escravo do meu, eu sou mais escravo da Cristo. E eu sei que é Cristo está em nós.
Há pessoas